Seu armário de cozinha está escondendo um segredo de 2000 anos que pode mudar tudo na sua saúde. Agora mesmo, sentado entre o saleiro e o pimenteiro, existem especiarias que os antigos profetas usavam para curar os enfermos, restaurar os quebrantados e sustentar civilizações inteiras. Estes não eram ingredientes de culinária. Eram medicamentos primários, os remédios que mantinham as pessoas vivas quando médicos não existiam e hospitais estavam há milhares de anos no futuro. E aqui está a verdade chocante. A ciência moderna está finalmente alcançando o que a Bíblia já sabia o tempo todo. Antes de mergulharmos profundamente nessas incríveis especiarias curativas, preciso que você faça algo importante agora. Pare este vídeo. Vá até sua cozinha. Abra seu armário de temperos. Veja o que você tem ali acumulando poeira. Depois volte aqui e deixe um comentário com apenas o nome de uma especiaria, qualquer uma que você possua. Essa ação simples cria um marcador mental que o ajudará a lembrar de tudo o que estamos prestes a descobrir juntos. Bem-vindo a uma comunidade onde as escrituras antigas encontram a ciência de ponta. Clique no botão de inscrição agora mesmo, porque o que você está prestes a aprender pode literalmente transformar sua saúde, sua energia e toda a sua abordagem ao bem-estar para sempre. Deixe-me falar sobre a Sarah de Ohio. Ela tem 62 anos. Por 15 anos, ela tomou 3 medicamentos diferentes para diabetes tipo 2. Seus níveis de açúcar no sangue estavam totalmente descontrolados, apesar de seguir as ordens de seu médico perfeitamente. Então, um dia, ela estava lendo Êxodo 30 durante seu tempo devocional matinal. Ela se deparou com a passagem sobre o óleo da unção sagrada. Um ingrediente chamou sua atenção: canela. Ela começou a pesquisar. Dentro de 6 meses, após adicionar apenas 1 colher de chá de canela do Ceilão à sua rotina diária, seu médico reduziu a dosagem de sua medicação pela metade. Sua hemoglobina glicada, A1C, caiu de 8,2 para 6,1. Esta não é uma história de cura milagrosa. Isso não é fé acima da medicina. Esta é a sabedoria bíblica antiga validada pela ciência moderna. E hoje, você terá cada detalhe. Quando Deus falou diretamente com Moisés no Monte Sinai, dando-lhe os 10 mandamentos e o projeto do tabernáculo, ele também deu instruções precisas para outra coisa: o óleo da unção sagrada. Êxodo 30, 22, 25 lista os ingredientes e medidas exatos: 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática, 250 ciclos de cálamo aromático, 500 ciclos de cássia e 1 rim de azeite de oliva. Estas não foram escolhas aleatórias. Isso não foi poesia simbólica. Foi uma fórmula médica. Pense profundamente sobre isso por um momento. Deus poderia ter escolhido qualquer ingrediente na criação para este óleo sagrado. Ele poderia ter escolhido flores raras, pedras preciosas transformadas em pó, ou substâncias exóticas de terras distantes. Em vez disso, ele escolheu especiarias curativas. E no centro desta fórmula divina está a canela. Por que o Criador do universo ordenaria especificamente o uso da canela? Porque a canela faz algo extraordinário no corpo humano que nada mais consegue replicar. Pesquisadores médicos modernos tropeçaram no poder da canela, quase por acidente, durante um estudo de colesterol nos anos 1990. Os indivíduos estavam comendo torta de maçã como parte de seu protocolo de dieta. Inesperadamente, seus níveis de açúcar no sangue começaram a cair. Os cientistas ficaram perplexos até isolarem a variável: a canela. Aquela única especiaria na torta de maçã estava agindo como uma chave, destrancando as células para receberem insulina de forma mais eficaz. Pesquisas posteriores revelaram que apenas 1 colher de chá de canela diariamente pode reduzir os níveis de açúcar no sangue em até 29%. Reflita sobre isso. Uma redução de 29%. Isso rivaliza com a eficácia da metformina, o medicamento para diabetes mais comumente prescrito na América. 0 efeitos colaterais, 0 prescrição necessária, 0 custo em comparação aos medicamentos. Mas aqui está o detalhe crítico que a maioria dos vídeos de saúde nunca menciona. Nem toda canela cura da mesma forma. Entre em qualquer mercearia
e pegue aquele frasco barato de canela na seção de confeitaria. Você quase certamente está segurando canela cássia. Ela é barata e tem aquele sabor forte e picante que associamos aos rolinhos de canela e ao tempero de abóbora. Ela também contém altos níveis de cumarina, um composto que danifica o fígado quando consumido regularmente em doses terapêuticas. Os antigos hebreus usavam a canela do Ceilão, também chamada de canela verdadeira. Ela vem do Sri Lanka e tem um sabor mais leve e doce. Mais importante, a canela do Ceilão contém 95% menos cumarina do que as variedades cássia. Isso significa que você pode consumir quantidades terapêuticas diariamente com segurança, sem arriscar danos ao fígado. Quando você investe em canela do Ceilão de qualidade e a adiciona ao seu café matinal, à sua aveia ou até mesmo apenas a mistura em água morna, você não está simplesmente adicionando sabor ao seu café da manhã. Você está ativando a mesma transformação metabólica que tornou essa especiaria valiosa o suficiente para o óleo da unção sagrada de Deus. Suas membranas celulares tornam-se mais receptivas. A resistência à insulina diminui. O açúcar no sangue se estabiliza. A inflamação cai. Esta é a medicina bíblica antiga escondida em sua rotina matinal, esperando para ser ativada. Jesus se irritou publicamente exatamente 7 vezes nos relatos dos evangelhos. Um daqueles raros momentos de ira justa envolveu uma pequena semente. Mateus 23:23 registra Jesus confrontando os fariseus. Ele diz que eles dão o dízimo cuidadosamente da hortelã, do endro e do cominho, enquanto ignoram as questões mais importantes da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Agora pare e pense sobre o que isso significa. As sementes de cominho são minúsculas, menores que sementes de gergelim. Os líderes religiosos estavam literalmente contando sementes de cominho individuais para calcular seu dízimo de 10% para o templo. Por que alguém faria isso? Porque no mundo antigo todos entendiam que o cominho não era apenas um tempero, era medicina. Medicina que salva vidas. E a medicina tem valor. Seu sistema digestivo é um campo de batalha contínuo acontecendo agora mesmo dentro do seu corpo. Bactérias boas estão lutando contra bactérias ruins por território em seu intestino. Enzimas digestivas estão quebrando moléculas de alimentos em nutrientes que suas células podem usar. Suas paredes intestinais estão trabalhando constantemente para absorver o que ajuda e bloquear o que prejudica. Toxinas e patógenos estão tentando passar para sua corrente sanguínea. Essa guerra acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana por toda a sua vida. O cominho arma o seu corpo para este combate diário. Quando você consome cominho, ele estimula imediatamente o pâncreas a produzir mais enzimas digestivas. Essas enzimas são os soldados que quebram proteínas, gorduras e carboidratos. Simultaneamente, o cominho sinaliza ao fígado para aumentar a produção de bile. A bile age como detergente de louça no seu sistema digestivo, emulsionando gorduras para que o seu corpo possa processá-las de forma eficiente. Juntas, essas ações transformam seu intestino de um sistema lento e ineficiente em uma fortaleza digestiva de alto desempenho. Meu amigo Mark, do Colorado, sofria de inchaço doloroso e gases por mais de 3 anos. Ele foi a vários médicos. Eles fizeram exames de sangue, amostras de fezes e até uma endoscopia. Tudo deu normal. Eles o diagnosticaram com dispepsia funcional, que é o código médico para "não sabemos o que há de errado". Eles prescreveram probióticos e antiácidos caros. Nada ajudou. Então Mark participou de um seminário de saúde onde alguém mencionou o cominho. Ele começou a adicionar apenas meia colher de chá de cominho em pó ao seu almoço todos os dias. Em 2 semanas, o inchaço que o atormentava há anos simplesmente desapareceu. Sem medicação, sem tratamentos caros, apenas uma especiaria que o próprio Jesus mencionou há 2000 anos. Mas o cominho desempenha outra função que os pesquisadores só descobriram recentemente através de ensaios clínicos rigorosos. Ele queima ativamente a gordura corporal. Estudos reais publicados com seres humanos reais mostram que as pessoas que suplementaram com cominho
Perderam uma média de 3 quilos adicionais de gordura corporal em comparação aos grupos de controle que ingeriram dietas idênticas e fizeram exercícios idênticos. O composto ativo é o cuminaldeído. Esta molécula acelera sua taxa metabólica, ajudando suas células a queimar calorias de forma mais eficiente. Os antigos israelitas caminhavam quilômetros todos os dias, trabalhavam nos campos sob o sol quente do Oriente Médio, levantavam cargas pesadas e realizavam trabalho físico intenso. O cominho os mantinha magros, fortes e enérgicos. Ele pode fazer exatamente a mesma coisa por você sentado em seu trabalho de escritório na vida moderna. A aplicação é simples. Polvilhe cominho em vegetais assados, misture em pratos de arroz, adicione ao iogurte ou hummus, ou coloque em sopas e ensopados. Seus ancestrais bíblicos consumiam cominho com quase todas as refeições. Eles entendiam algo que esquecemos em nosso mundo moderno, de alimentos processados e medicamentos prescritos. Pequenas sementes podem carregar um enorme poder de cura quando você as usa corretamente e consistentemente. O dia 25 de dezembro tornou-se comercializado além do reconhecimento. Mas os presentes de Natal originais contam uma história que vai muito além da tradição. Mateus 2,11 registra que magos do Oriente chegaram a uma casa em Belém, encontraram o menino Jesus com sua mãe Maria e abriram seus tesouros. Eles apresentaram 3 presentes: ouro para um rei, olíbano para um sacerdote e mirra para aquele que morreria e seria sepultado. Estes não foram presentes aleatórios. Foram declarações proféticas envoltas nas substâncias curativas mais caras do planeta Terra. O olíbano vem das árvores boswellia, que crescem nos climas severos e implacáveis da Arábia, Somália e Iêmen. Quando você corta a casca dessas árvores do deserto, elas sangram uma resina branca leitosa. Essa resina escorre lentamente, gota a gota preciosa, endurecendo em pedaços em forma de lágrima à medida que seca ao sol quente. Os povos antigos coletavam essas lágrimas endurecidas e as queimavam como incenso em templos e lares. Mas os verdadeiramente ricos não apenas queimavam o olíbano, eles o consumiam. Eles entendiam algo profundo sobre suas propriedades curativas internas. A bioquímica moderna identificou agora os compostos específicos que tornam o olíbano tão poderoso. Eles são chamados de ácidos boswellicos. Essas moléculas bloqueiam diretamente as vias inflamatórias em seu corpo ao nível celular. Especificamente, elas inibem uma enzima chamada 5-lipoxigenase. Esta é a mesma enzima responsável pela produção de leucotrienos, os compostos inflamatórios que causam dor de artrite, inchaço nas articulações e danos progressivos nos tecidos. Múltiplos estudos revisados por pares demonstraram que o extrato de olíbano funciona tão eficazmente quanto a ínis, prescritos como o ibuprofeno, para reduzir os sintomas da artrite reumatoide. A diferença? Os AINES destroem lentamente o revestimento do estômago e aumentam o risco de ataque cardíaco. O olíbano tem 0 efeitos colaterais negativos quando usado adequadamente. Mas pesquisadores médicos descobriram algo ainda mais surpreendente nos últimos anos. O olíbano parece matar células cancerígenas, não apenas danificá-las, matá-las. Estudos sobre células de câncer cerebral, câncer de mama e câncer de cólon mostram que compostos específicos no olíbano podem desencadear a apoptose, que é a morte celular programada em células malignas, enquanto deixam as células saudáveis completamente intocadas. Cientistas do Baylor University Medical Center estão agora estudando ativamente o olíbano como um potencial agente quimioterápico. Os magos trouxeram ao bebê Jesus um presente que simbolizava a cura e a vitória sobre a própria morte. Eles foram mais profeticamente precisos do que poderiam imaginar. A mirra é a parceira de cura do olíbano, outra resina de outra árvore robusta do deserto. Provérbios 7,17 menciona perfumar leitos com mirra, babosa e canela. Mas o efeito do perfume era apenas um benefício colateral agradável do verdadeiro propósito da mirra. A mirra mata bactérias, vírus e fungos com uma eficácia notável. O mundo antigo sabia disso empiricamente através de gerações de experiência.
Eles usavam pasta de mirra em feridas infectadas. Aplicavam em infecções dentárias e doenças gengivais. Tomavam internamente para parasitas e infecções digestivas. A pesquisa odontológica moderna está agora validando o que os povos antigos praticavam. Múltiplos estudos demonstram que o extrato de mirra mata cepas específicas de bactérias responsáveis pela periodontite, cáries e mau hálito crônico, melhor do que muitos enxaguantes bucais antissépticos comerciais. Sem produtos químicos agressivos, sem ingredientes artificiais, apenas resina natural de uma árvore mencionada em todas as escrituras por suas propriedades curativas e purificadoras. Você pode encontrar tanto o olíbano quanto a mirra hoje como óleos essenciais, resinas ou suplementos padronizados. Difunda os óleos em sua casa para suporte respiratório e fortalecimento imunológico. Tome suplementos para inflamação sistêmica e alívio da dor. Aplique óleos diluídos topicamente para infecções de pele e cicatrização de feridas. Você está acessando exatamente o mesmo poder de cura que tornou essas substâncias presentes dignos para o Rei dos Reis há 2000 anos. Cântico dos Cânticos 4:14 descreve um jardim exuberante repleto de plantas e especiarias preciosas. Entre elas, inserida em uma lista poética, está uma palavra: açafrão. Apenas uma menção em um versículo, mas essa única referência nos diz tudo o que precisamos saber. O açafrão era conhecido no antigo Israel. Era valorizado. Era tesouro, apesar de ser uma das substâncias mais caras da história humana. Você entende como o açafrão é colhido? Cada flor de crocus produz exatamente 3 minúsculos fios vermelhos, chamados estigmas. É só isso. 3 fios por flor. Você precisa de aproximadamente 70 mil flores para produzir apenas meio quilo de açafrão seco. Cada fio deve ser colhido à mão durante uma breve janela de colheita de 2 semanas a cada ano. Os povos antigos faziam esse trabalho minucioso. Os colhedores modernos ainda o fazem da mesma maneira, porque nenhuma máquina pode replicar o toque humano delicado necessário. Esse processo intensivo de mão de obra torna o açafrão mais caro que o ouro quando medido por peso. Então, por que os povos antigos pagariam fortunas absolutas por essa especiaria? Porque o açafrão cura a única coisa que acaba por quebrar todo ser humano: a mente. Pesquisadores de psiquiatria clínica realizaram ensaios rigorosos, duplos cegos e controlados por placebo, comparando o extrato de açafrão a antidepressivos prescritos. Eles o testaram contra o Prozac, mesma eficácia para depressão maior. Eles o testaram contra o Zoloft, mesmos resultados para transtornos de ansiedade. Eles o testaram contra o Tofranil, mesmos resultados para sintomas obsessivo-compulsivos. A diferença notável: o açafrão produz 0 efeitos colaterais negativos. Sem ganho de peso, sem disfunção sexual, sem dormência emocional, sem sintomas de abstinência. Apenas cura natural e suave de 3 minúsculos fios vermelhos que crescem de uma flor humilde. Os compostos ativos são a crocina e o safranal. Essas moléculas atravessam a barreira hematoencefálica e aumentam os níveis de serotonina, dopamina e norepinefrina em seu cérebro. Mas, ao contrário das drogas farmacêuticas que forçam artificialmente essas mudanças através de manipulação bruta de receptores, o açafrão apoia a própria produção natural e regulação de neurotransmissores de humor do seu cérebro. Você se sente melhor porque seu cérebro está funcionando melhor. Você não está mascarando sintomas. Você está facilitando a cura real. Eu pessoalmente conheço uma mulher chamada Jennifer, que lutava com um transtorno afetivo sazonal grave todo inverno. À medida que a luz do dia diminuía e nuvens cinzentas dominavam o céu, sua energia desaparecia. Ela se sentia sem esperança, desmotivada e desconectada da vida. Ela tentou caixas de fototerapia, suplementos de vitamina D, exercícios e mudanças na dieta. Nada funcionou consistentemente. Então, seu médico naturopata sugeriu o extrato de açafrão baseado em pesquisas emergentes. Ela começou a tomar 30 miligramas diariamente em novembro, antes que os piores sintomas costumassem aparecer. Em meados de dezembro, ela notou algo diferente. Ela não estava artificialmente feliz ou estranhamente enérgica.
Ela apenas se sentia estável, resiliente, normal, íntegra. A escuridão esmagadora que geralmente a engolia todo inverno simplesmente nunca veio. Mas as propriedades curativas do açafrão se estendem além da saúde mental. Estudos de oftalmologia mostram que a suplementação diária de açafrão melhora significativamente a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste em pessoas que sofrem de degeneração macular relacionada à idade. Pesquisas metabólicas demonstram que o açafrão reduz o apetite e a alimentação emocional ao aumentar a sensação de saciedade e satisfação após as refeições. Pesquisas em neurologia sugerem que o açafrão pode melhorar a formação da memória e proteger contra a progressão da doença de Alzheimer. Uma especiaria mencionada no livro mais romântico e apaixonado da Bíblia nos ajuda a ver claramente e a sentir profundamente. Isso parece perfeitamente e divinamente apropriado. Adicione alguns fios preciosos ao arroz basmati para um prato aromático dourado, ou deixe 5 a 7 fios em infusão em água quente ou leite morno para uma bebida relaxante à noite. Deixe este antigo curador trabalhar sua magia suave em suas lutas modernas. Êxodo 16:31 descreve o momento em que os israelitas provaram o maná pela primeira vez, o pão milagroso do céu que os sustentou durante 40 anos de peregrinação no deserto. O texto diz que o maná era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolos feitos com mel. Essa comparação não foi uma imagem poética aleatória. Foi um ponto de referência específico que cada pessoa entenderia imediatamente. Por quê? Porque todos no antigo Israel conheciam o coentro intimamente. Todos o cultivavam. Todos o usavam. Todos dependiam dele para a saúde e sobrevivência. Pense no contexto. Os israelitas estavam vagando por um terreno desértico severo. As fontes de água eram questionáveis. A variedade de alimentos era extremamente limitada. O saneamento era primitivo, na melhor das hipóteses. Sob essas condições, a toxicidade por metais pesados e o envenenamento crônico eram ameaças constantes. Água contaminada poderia conter chumbo de depósitos minerais. Fontes de alimento limitadas significavam comer as mesmas coisas repetidamente, aumentando o acúmulo tóxico. Sem filtragem moderna e padrões de segurança alimentar, os israelitas precisavam de suporte constante de desintoxicação. O coentro o fornecia. A pesquisa toxicológica moderna descobriu algo notável sobre esta erva humilde. O coentro contém compostos que se ligam a metais pesados em seu corpo através de um processo chamado quelação. Mercúrio do consumo de peixe e amálgamas dentárias, chumbo de canos e tintas antigas, alumínio de utensílios de cozinha e aditivos alimentares, e cádmio da fumaça do cigarro e solo contaminado. Esses metais tóxicos se acumulam no seu tecido cerebral, na medula óssea e nos sistemas de órgãos ao longo de décadas. Eles causam danos neurológicos, disfunção imunológica e doenças crônicas. O coentro literalmente agarra esses íons metálicos ao nível molecular e os escolta para fora do seu corpo através dos rins e do cólon. Um estudo inovador testou o coentro, cilantro, que são as folhas frescas do coentro, em pessoas que sofrem de envenenamento por mercúrio documentado. Em apenas algumas semanas de consumo diário de coentro, exames de sangue mostraram os níveis de mercúrio caindo significativamente. Nenhuma terapia de quelação farmacêutica, nenhum tratamento de EDTA intravenoso, apenas a simples erva verde que Deus usou como ponto de referência ao descrever a provisão milagrosa no deserto. Mas o coentro faz mais do que desintoxicar metais pesados. As sementes contêm óleos voláteis que estimulam poderosamente a produção de bile no fígado e na vesícula biliar. A bile é o desengordurante natural e eliminador de toxinas do seu corpo. Quando o fluxo biliar é robusto e saudável, seu fígado pode processar gorduras de forma eficiente, eliminar toxinas e manter o funcionamento ideal. Para milhões de brasileiros que sofrem de doença hepática gordurosa não alcoólica, essa estimulação da bile é absolutamente crítica. Seu fígado é o principal sistema de filtragem do seu corpo. Quando ele fica entupido com gordura e toxinas, cada sistema do seu corpo sofre. O coentro ajuda a manter seu fígado limpo, funcional e saudável.
A aplicação prática é simples e deliciosa. Adicione quantidades generosas de coentro fresco a saladas, molhos, sopas e sucos verdes para a desintoxicação contínua de metais pesados. Use sementes de coentro inteiras ou moídas na culinária para suporte ao fígado e à vesícula biliar. Faça um chá terapêutico simples esmagando levemente uma colher de chá de sementes de coentro, deixando-as em infusão em 250 ml de água quente por 10 minutos, depois bebendo enquanto morno. Estas são exatamente as mesmas práticas simples que sustentaram tribos errantes no deserto e as mantiveram saudáveis apesar de circunstâncias impossíveis. Mateus 23:23 nos traz de volta a Jesus, confrontando a hipocrisia religiosa. Ele lista 3 ervas que os fariseus davam o dízimo meticulosamente. Já discutimos o cominho. Agora vamos explorar as outras duas, a hortelã e a arruda. Ambas são intensamente amargas. Ambas eram valiosas o suficiente para que os líderes religiosos as medissem cuidadosamente para as ofertas do templo. Isso nos diz algo profundo sobre a compreensão antiga da saúde e da cura que a sociedade moderna esqueceu completamente. Vivemos em uma civilização viciada em doçura. O açúcar está escondido em tudo, do pão ao molho de macarrão e ao molho de salada. O xarope de milho rico em frutose domina os alimentos processados. Adoçantes artificiais enganam nossas papilas gustativas constantemente. Eliminamos sistematicamente os sabores amargos da nossa dieta. E ao fazê-lo, eliminamos mecanismos de cura cruciais que nossos corpos precisam desesperadamente. Ervas amargas estimulam as secreções digestivas. Elas apoiam a desintoxicação do fígado. Elas ativam as respostas imunológicas. Os povos antigos sabiam disso através da experiência e sabedoria geracionais. A hortelã aparece em todos os lugares na arqueologia bíblica e em textos históricos. Toda casa antiga tinha pés de hortelã crescendo em vasos ou jardins próximos. O motivo era puramente prático. Quando seu estômago doía após uma refeição, você ia lá fora e mastigava folhas de hortelã frescas. Quando dores de cabeça por tensão surgiam, você esmagava a hortelã e inalava o aroma. Quando a congestão respiratória dificultava a respiração, você esfregava folhas de hortelã entre as mãos e respirava os vapores profundamente. Essa era a prática médica padrão por milhares de anos. O composto ativo é o mentol. Ao nível molecular, o mentol se liga a receptores específicos no tecido muscular liso, em todo o seu trato digestivo. Essa ligação desencadeia o relaxamento imediato dos músculos intestinais, interrompendo cólicas dolorosas, reduzindo o inchaço e aliviando os gases. Múltiplos ensaios clínicos rigorosos em pacientes com síndrome do intestino irritável mostram que cápsulas de óleo de hortelã-pimenta com revestimento entérico reduzem os sintomas em aproximadamente 50%. Isso corresponde à eficácia de medicamentos antiespasmódicos prescritos sem quaisquer efeitos colaterais negativos, como sonolência ou dependência. Mas a hortelã faz outra coisa que os pesquisadores só documentaram recentemente. Ela melhora a função cognitiva. Estudos reais de imagem cerebral mostram que simplesmente cheirar o aroma de hortelã-pimenta aumenta a atividade em regiões do cérebro responsáveis pela formação da memória e pelo estado de alerta. Alunos que cheiram hortelã-pimenta durante o estudo e novamente durante os testes pontuam significativamente mais alto nos exames. Trabalhadores de escritório que cheiram hortelã-pimenta regularmente mantêm o foco e a produtividade por mais tempo ao longo do dia. Os povos antigos não entendiam de neurociência, mas reconheciam empiricamente que a hortelã aguçava a mente. A arruda é menos comumente usada hoje no herbalismo ocidental, mas era absolutamente essencial nos tempos bíblicos. Esta erva intensamente amarga contém compostos que fortalecem os capilares e vasos sanguíneos, reduzem as respostas inflamatórias e apoiam a visão saudável. Os antigos herbalistas usavam a arruda com muito cuidado e respeito, porque grandes doses podem ser tóxicas, particularmente para mulheres grávidas, mas em quantidades terapêuticas adequadas, misturadas com outras ervas, a arruda fornecia proteção contra infecções e ajudava a manter a saúde ocular em populações que viviam sob forte exposição solar,
sem óculos de sol, modernos ou proteção ocular. O princípio abrangente importa mais do que qualquer erva individual. Sabores amargos ativam mecanismos de cura em todo o seu corpo. Sua língua contém receptores de sabor amargo especializados que enviam sinais ao seu cérebro e sistema digestivo quando ativados. Esses sinais acionam seu estômago para produzir mais ácido para a digestão de proteínas. Dizem ao fígado para produzir bile para o processamento de gorduras e ativam células imunológicas para patrulhar em busca de infecções. Precisamos desesperadamente do amargo de volta em nossa dieta moderna. Beba chá de hortelã diariamente, especialmente após as refeições. Mastigue folhas de hortelã frescas quando disponíveis. Cultive hortelã ou menta em um vaso no parapeito da janela da sua cozinha. Deixe que essa prática bíblica simples restaure a função digestiva e cognitiva que o vício moderno em açúcar nos roubou. Mateus 13:31 registra uma das parábolas mais famosas de Jesus. Ele compara o reino dos céus a uma semente de mostarda. Ele diz: é a menor de todas as sementes que um agricultor pode plantar. No entanto, torna-se a maior planta de jardim, grande o suficiente para que as aves pousem em seus ramos. Todos que ouviam Jesus naquele dia assentiram em reconhecimento e compreensão. Eles conheciam a mostarda intimamente. Toda a horta doméstica incluía plantas de mostarda. Todo o armário de cozinha continha sementes de mostarda. A questão é por quê? Por que essa planta em particular era tão universalmente cultivada e usada? Porque a semente de mostarda concentra um poder de cura absolutamente ridículo em um pacote pequeno e modesto. Quando você esmaga ou mastiga uma semente de mostarda, as enzimas liberam imediatamente compostos chamados isotiocianatos. Essas moléculas contendo enxofre estão entre as substâncias anti-inflamatórias mais poderosas encontradas em qualquer lugar na natureza. Elas funcionam bloqueando as vias de sinalização inflamatória ao nível genético, impedindo que suas células produzam compostos inflamatórios em primeiro lugar. Múltiplos estudos de pesquisa mostram que pessoas que consomem regularmente sementes de mostarda ou vegetais crucíferos ricos nesses compostos têm taxas significativamente menores de doenças inflamatórias crônicas, incluindo doenças cardíacas, diabetes, artrite e câncer. Mas o uso antigo da mostarda era muito mais imediato e prático. Quando alguém na família desenvolvia um resfriado no peito ou infecção respiratória, mães e avós faziam emplastros de mostarda. Elas moíam sementes de mostarda em um pó fino, misturavam com uma pequena quantidade de água morna ou farinha para criar uma pasta, espalhavam essa pasta em um pano e aplicavam diretamente no peito. A sensação de aquecimento e penetração quebrava a congestão persistente de muco e abria as vias aéreas restritas. As pessoas podiam respirar novamente. A tosse tornava-se produtiva em vez de seca e dolorosa. A recuperação acontecia mais rápido. A ciência respiratória moderna confirma que essa prática tradicional realmente funciona através de mecanismos mensuráveis. Os compostos da mostarda estimulam o aumento da produção de muco nos pulmões e passagens brônquicas. Isso pode parecer contraintuitivo, mas o muco fino e aquoso é, na verdade, como seus pulmões expelem patógenos, alérgenos e detritos. Muco espesso e preso gera infecção. A mostarda faz o muco fluir. Simultaneamente, esses compostos aumentam a ação ciliar, que é o batimento rítmico de minúsculos pelos que revestem o trato respiratório e empurram o muco para cima e para fora. Seu corpo expele patógenos mais rápido. Você se cura de forma mais rápida e completa. Mostarda também melhora drasticamente a circulação em todo o seu corpo. Quando aplicada topicamente na pele, ela aumenta o fluxo sanguíneo para aquela área específica, entregando oxigênio, nutrientes e células imunológicas enquanto remove resíduos metabólicos. Isso acelera a cicatrização em tecidos lesionados e reduz a dor de condições como artrite ou distensão muscular. Ingeridas internamente, as sementes de mostarda estimulam sua taxa metabólica, ajudando suas células a queimar calorias de forma mais eficiente ao longo do dia. Os povos antigos que comiam mostarda regularmente como condimento e remédio
Mantinham corpos fortes, magros e saudáveis, apesar de realizarem trabalho físico intenso e comerem dietas relativamente simples. As aplicações práticas são diretas. Adicione sementes de mostarda inteiras a picles caseiros, tanto para sabor quanto para conservação. Use mostarda amarela ou escura generosamente nos alimentos. Faça um escaldapés terapêutico quando sentir uma congestão se desenvolvendo, adicionando 2 colheres de sopa de mostarda em pó a uma bacia de água quente e mergulhando os pés por 15 a 20 minutos. A ação de aquecimento ajudará a limpar a congestão em todo o seu sistema respiratório. Deixe a menor semente que Jesus escolheu para sua parábola lhe ensinar as maiores lições sobre a cura bíblica natural. Acabamos de completar uma jornada abrangente por 7 poderosas especiarias curativas explicitamente mencionadas na Bíblia. Cada uma referenciada nas Escrituras, cada uma validada por pesquisas científicas modernas rigorosas, e cada uma disponível agora mesmo em sua cozinha, em sua mercearia local ou em revendedores online. Isso não é história antiga que não tem relevância para a vida moderna. Isso é medicina prática e aplicável para hoje, amanhã e todos os dias daqui para frente. Canela regulando o açúcar no sangue e combatendo o estresse oxidativo. Cominho apoiando a digestão ideal e a perda de gordura natural. Olíbano e mirra reduzindo a inflamação e combatendo doenças ao nível celular. Açafrão aliviando a depressão e protegendo a visão preciosa. Coentro desintoxicando metais pesados acumulados e apoiando a função hepática. Hortelã acalmando estômagos perturbados e aguçando a clareza mental. Mostarda quebrando a congestão respiratória e combatendo a inflamação sistêmica. Os antigos hebreus não tinham hospitais com salas de emergência e unidades de terapia intensiva. Eles não tinham farmácias dispensando medicamentos prescritos. Eles não tinham seguro-saúde ou programas governamentais. O que eles tinham era sabedoria. Sabedoria profunda e geracional, passada de pais para filhos, sobre como usar plantas e especiarias, que Deus projetou especificamente para curar corpos humanos. E essa sabedoria funcionou tão eficazmente que esses remédios naturais sustentaram civilizações inteiras por milhares de anos através de pragas, fomes, guerras e peregrinações no deserto. 1 Coríntios 6:19 nos diz claramente que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Templos requerem manutenção. Templos precisam de cuidado. Templos devem ser tratados com respeito e honra. As especiarias curativas que discutimos hoje são suprimentos de manutenção do templo. Elas foram projetadas pelo próprio Criador para manter sua criação funcionando em níveis ideais. Eu quero que você comece hoje com apenas uma ação simples. Escolha uma especiaria desta lista. Apenas uma. Adicione canela do Ceilão ao seu café matinal ou aveia para suporte ao açúcar no sangue. Polvilhe cominho nos vegetais do jantar para a saúde digestiva. Difunda óleo essencial de olíbano em seu quarto para redução da inflamação. Prepare chá de hortelã fresca após as refeições para o conforto digestivo. Tome um suplemento de açafrão para suporte ao humor. Adicione coentro aos seus sucos para desintoxicação. Use mostarda generosamente em sanduíches para o fortalecimento imunológico. Uma especiaria, uma pequena mudança, um compromisso. Depois observe cuidadosamente o que acontece nos próximos 30 dias. Preste atenção em como você se sente. Note mudanças em sua energia, sua digestão, seu humor, seus níveis de dor. Depois adicione outra especiaria e depois outra. Construa sua farmácia bíblica pessoal, uma escolha intencional de cada vez. Você não está mais apenas cozinhando. Você está curando. Você não está mais apenas comendo. Você está honrando o templo sagrado que lhe foi dado. Lembra-se do início deste vídeo quando pedi para você verificar seu armário de temperos? Agora estou lhe dando um desafio direto. Vá olhar agora mesmo quais especiarias você já possui. Escolha uma especiaria bíblica da discussão de hoje. Comprometa-se a usá-la intencionalmente todos os dias pelos próximos 30 dias. Depois volte a este vídeo daqui a um mês e nos conte o que aconteceu nos comentários abaixo. Seu açúcar no sangue melhorou após adicionar canela? Seu inchaço crônico finalmente se resolveu com o cominho?
O olíbano reduziu sua dor nas articulações? O açafrão melhorou seu humor? O coentro ajudou você a se sentir mais energizado? A hortelã acalmou seus problemas estomacais? A mostarda ajudou você a respirar melhor? Seu testemunho pessoal importa enormemente. Ele encoraja outros que estão sofrendo. Ele constrói comunidade. Ele fornece evidências do mundo real de que a sabedoria antiga ainda funciona poderosamente em corpos modernos. Compartilhe sua jornada. Faça perguntas. Conecte-se com outros no mesmo caminho. Este não é apenas um vídeo. Este é um movimento de pessoas recuperando princípios de saúde bíblicos que nosso sistema médico moderno esqueceu ou ignorou deliberadamente. Se este vídeo abriu seus olhos para o poder de cura que esteve escondido à vista de todos esse tempo todo, quero que você faça 3 coisas específicas agora. Primeiro, clique no botão curtir para que o algoritmo mostre este vídeo para mais pessoas que precisam desesperadamente de soluções de cura natural. Segundo, compartilhe este link com alguém específico em sua vida. Alguém lutando com problemas de açúcar no sangue, alguém lidando com dor crônica, alguém batalhando contra a depressão, ou alguém combatendo problemas digestivos. Essas especiarias podem genuinamente mudar vidas, mas apenas se as pessoas souberem delas. Terceiro, inscreva-se e clique no sino de notificação para nunca perder nossas explorações contínuas da sabedoria das Escrituras, encontrando a ciência moderna. Mal arranhamos a superfície do que a Bíblia ensina sobre saúde, cura, nutrição e vida abundante. Obrigado por investir este tempo para aprender sobre as especiarias curativas que sustentaram civilizações bíblicas. Obrigado por estar aberto à sabedoria antiga que o nosso mundo moderno esqueceu. Obrigado por se juntar a esta comunidade de pessoas que acreditam que o projeto de Deus para nossos corpos inclui a cura natural através de alimentos e especiarias de sua criação. Que essas antigas especiarias curativas lhe tragam a saúde vibrante, energia ilimitada, clareza mental e vida abundante que as Escrituras prometem àqueles que buscam a sabedoria e a aplicam fielmente. Até nos encontrarmos novamente no próximo vídeo, quero que você abra seu armário de temperos com olhos completamente novos. Veja-o não como tempero para a comida, mas como uma farmácia para a cura. Veja essas especiarias não como ingredientes de culinária, mas como ferramentas medicinais projetadas pelo Criador do Universo. Deus o abençoe ricamente em sua jornada rumo à saúde bíblica, natural e integridade. Se esses segredos antigos mudaram a forma como você olha para os frascos em sua despensa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando as verdades históricas que foram escondidas por tempo demais. Plante as sementes para a sua saúde futura. O próximo tesouro de sabedoria será aberto muito em breve.